Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco para vocês como que funciona uma estrutura rústica para a produção de cogumelos. O que é uma estrutura rústica? A estrutura rústica ela é uma estufa que ela não tem vedação, ela não tem isolamento térmico para controlar a temperatura de forma exata. É uma estrutura mais simples, mais barata de se fazer, porém requer alguns cuidados que eu vou estar falando para vocês hoje, que a gente consegue ter uma boa produção mesmo numa estrutura simples. Então, continua no vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes para você ter sucesso na sua produção de shiitake em estrutura rústica. Então, basicamente o que a gente tem aqui é essa estufa, a estrutura metálica, com o plástico tapando aqui. A gente tem um plástico transparente e aquele plástico preto e branco por cima, porque o preto e branco ele é muito sensível, então a gente não pode usar só ele, a gente usa o plástico transparente, que ele tem mais micras, ele é mais firme, é igual que a gente usa em cultivo convencional, para a gente conseguir dar um pouco mais de resistência. Essa estufa aqui tem uma diferença, que ela tem esse vão ali em cima para sair o ar quente, sair por cima, facilitar a circulação de ar dela. Geralmente a gente não usa desse no cultivo protegido, na estufa das flores, etc. Mas aqui para o cogumelo a gente quis assim para poder circular melhor o ar. Aí a estrutura de aço com plástico, aí a parte de baixo que vai no chão é com esteio de eucalipto. Então é uma coisa bem simples. Aqui a gente fez algumas coisas para melhorar, a gente usa essa pedrinha aqui no chão para não dar lama, não dar ervas daninhas, evitar sujeira aqui dentro. E a parte onde a gente coloca os blocos são essas prateleiras aqui, também com esteio de eucalipto e madeira aqui da nimbuca, tanto na ripa quanto nos caibros aqui. Isso aqui a gente tem a prateleira para dar verticalidade na produção, para a gente com o mesmo espaço conseguir colocar mais blocos aqui dentro. Então a parte interna é basicamente isso. A gente tem a parte da irrigação, que corre aqui esses canos com essas bicos de alta pressão aqui. Então ele precisa de uma bomba bem robusta para conseguir jogar água com pressão para armar o bico e ela fazer uma névoa, em vez de só fazer uma molhar em si, ela que faz uma névoa que vai ajudar no controle da temperatura e da umidade aqui dentro da estufa. Então essa parte de dentro é basicamente isso. Eu vou dar uma atenção lá fora agora na parte da irrigação, o maquinário da irrigação em si. Então pessoal, basicamente isso aqui é o coração da estufa do shiitake. A gente tem essa caixa d'água aqui de 2.000 litros, que ela armazena água para poder jogar para lá. E a gente tem essa bomba grande aqui, que é o da nebulização. É uma bomba mais robusta para conseguir jogar mais pressão para lá. Aí tem um medidor de pressão ali, tem todo um sistemazinho bem feito. Aí sai daqui, ela é ligada por um timer. A gente tinha até um controlador por temperatura, porém eu acho que para a estufa rústica não funciona muito bem, porque tu não consegue ter um controle muito bem da temperatura, então ele vai ficar ligando muitas vezes, ou se tiver frio ele não vai ligar, aí vai baixar a umidade. Então eu preferi ir pelo timer, que aí eu seto lá quantas vezes eu quero ligar por dia. Hoje mesmo está ligando só uma vez ao meio-dia, liga por 8 minutos e não ligo mais durante o dia. Tem sido o suficiente. E a gente continua molhando ali os blocos ali dentro, conforme a necessidade, com a borrachinha. Então é ligado pelo timer lá para eu poder ter esse controle. E hoje, além dessa irrigação lá dentro, a gente fez agora para preparar para o verão uma irrigação por cima da estufa. Se você perceber aqui, ó, tá saindo aqui do chão aqui, ela vai subir aqui, ó, e lá em cima tem uma linha de aspersores para poder ligar. Também é ligado com timer para poder ligar várias vezes ao dia e tá resfriando a estufa. Esse timer aqui eu vou conseguir ligar para vocês, vou tentar mostrar ligando ali em cima. Aqui tem ligado várias vezes ao dia, acho que umas 3 vezes por dia que tá ligando. Que aí joga aqui, ela vai subir lá em cima para molhar. Olha lá, ó. Vou ver se tá pegando no detalhe da câmera. Mas ó, aqui tá molhando. Olha lá como que molha, parece que tá até chovendo.
Aí nisso vai baixando a temperatura da estufa dessa forma. Molhando ali em cima, a gente tem um luminete por cima também, que ajuda a baixar a temperatura. Parece até que tá chovendo. Vou desligar aqui que tá molhando a gente. Então esses são detalhes que a gente foi aprendendo conforme a produção, para a gente conseguir ter um controle da temperatura e da umidade dentro da estufa. Porque é muito importante isso para tu conseguir ter um cogumelo de qualidade, sem estar muito encharcado, ou sem estar, ou ficar seco demais, ou a estufa esquentar demais, porque o bloco ele é muito sensível à temperatura e à umidade. Então tem que estar bem alinhado com isso para tu conseguir ter a produção para validar o seu negócio com cogumelos. Aí eu vou mostrar lá para vocês um pouco dos blocos lá dentro da estufa. Olha só a irrigação, como que é o detalhe. Ela joga só uma poeirinha. Se olhar aqui por cima, ó, olha só como que fica. Então um sistemazinho muito bem feito. Funciona muito bem aqui. Então pessoal, como eu falei com vocês, a irrigação, toda a parte de controle de temperatura é muito importante para a estufa de cogumelos. Você consegue ter uma estrutura mais simples com essa parte de irrigação? Claro que consegue. Se você tiver tempo de despender um tempo do seu dia, tá todo dia olhando a estufa, você não precisa dessa apetrecho de timer, de bomba, de um monte de coisa. Você pode fazer tudo na irrigação manual. Você pode botar uma bomba mais simples para poder fazer a nebulização. Tudo vai agregando para diminuir a mão de obra, porque hoje a gente aqui, querendo ou não, tem dificuldade com mão de obra e para ter alguém aqui sempre olhando, sempre mexendo aqui, seria um pouco complicado. Eu mesmo não tenho tempo, eu só venho aqui dar uma olhada, mas é todo o pessoal que faz esses serviços. Então o que eu puder diminuir, facilita no manejo do shiitake. Mas se você tem uma estrutura menor, você tem tempo ali de ficar tomando conta do shiitake, olhando todo dia, olhando várias vezes ao dia, vai ser muito mais fácil, você precisar de muito menos coisa para produzir. Uma estufa menor também, você consegue produzir. Tudo isso vai facilitar. Que o shiitake precisa de uma temperatura que não passe dos 27 graus e de uma umidade que ela dê uma variada, porém ela não fique muito tempo com uma umidade alta, porque senão o cogumelo ele começa a sentir, ele começa a ficar muito escuro, ele começa a dar alguns defeitozinhos por causa do excesso de umidade. E o que, além disso, dá o defeito no cogumelo em si, às vezes se a temperatura subir demais, a gente fica com dificuldade para brotar o cogumelo. Hoje a gente está com esses blocos aqui brotando, olha só, a temperatura está excelente. Dá aquele calorzinho de dia, frio à noite, então ele brota com muita facilidade. A temperatura fica ali entre os 25, 22 graus, então é perfeito para o cogumelo. Mas quando vai entrando no verão, a temperatura começa a esquentar, a gente tem que fazer manejos para poder melhorar isso. Eu tenho que ficar mais atento à irrigação, eu tenho que ligar aquela irrigação por cima mais vezes para baixar a temperatura da estufa. Então são pequenas coisinhas que durante o dia, durante o cultivo, a gente tem que ir se atentando. Porque a indução do shiitake para ele brotar daqui é uma das partes mais complexas na hora de produzir o shiitake. Se você conseguir fazer uma boa indução, provavelmente você não vai ter muito mais problema, porque as outras coisas são fáceis de fazer. Por exemplo, aqui tem época que a gente tem que colocar na câmara fria. Aí se for uma produção menor, você pode colocar na geladeira, você pode tomar outros cuidados para conseguir ter uma boa indução. O cogumelo brotar bem, aí você tirar daqui para conseguir cogumelos. Por exemplo, esse aqui foi um bloco que já foi colhido. Mas olha só, ele ainda tem cogumelos ainda, até brotando aqui, ó. Isso aqui provavelmente brotou agora. Então, aqui a gente tem uma boa colheita de cogumelo, porque a temperatura e a umidade está no padrão, está legal. Mas se começar a fugir muito, se começar a esquentar muito, a tua produção vai caindo. Com a tua produção caindo, você acaba que não viabiliza a produção, porque você vai ter que comprar o bloco, você vai ter que
calcular a mão de obra gasta para produzir o shiitake. Aí dependendo do jeito que você vende, ela não fique viável para você trabalhar. Então é simples em si, você consegue botar uma estrutura simples, mas só que tem que estar olhando para vários pontos para não perder na colheita e viabilizar o negócio. Então é isso, pessoal. Sobre a parte de frutificação e de indução, é isso aí, a parte da estufa. Foi basicamente o que eu mostrei aqui. Não tem muito mais segredo que isso. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Mostrei um pouquinho de como que é a nossa estrutura e como você pode simplificar isso. Você não quer investir tanto, você quer fazer uma coisa menor. Tem muita gente que produz o shiitake para consumo próprio, consegue comprar bloco e bota para produzir em casa mesmo. Então é isso, pessoal, é uma estrutura simples, você consegue simplificar ela, só que vai te dar mais, você vai ter que despender mais tempo para tomar conta do cogumelo em si, mas sim é possível começar a pequena produção e você vai sentindo no feeling conforme você pode aumentar. Então no vídeo de hoje eu mostrei para vocês isso, nos próximos vídeos a gente vai estar mostrando a evolução da nossa produção, tem alguns detalhes que eu estou ansioso para mostrar para vocês. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.